Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. E mais uma vez teremos, pela graça de Deus, este presente, o reverendo Mário Nina, que pregará a palavra de Deus para nós, despedindo-se por enquanto dos irmãos, porque tudo indica que está regressando amanhã para seu país. Irmão Mário, te aguardamos, sim? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 6. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor: onde diz a palavra do Senhor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Pai Celestial, nós por te este agradecemos, tiempo de Senhor, compañerismo que tenemos alrededor de tu palabra. por este tempo de companheirismo que teremos ao redor de Tua palavra. Señor, agradecidos estamos por tu amor, Senhor, estamos gratos por Teu amor, porque sin tu amor nada se movería. porque sem o Teu amor nada aconteceria, nada se move. Señor, así nos viste un día antes de la fundación del mundo. Senhor, assim Tu tens nos visto um dia antes, desde a fundação do mundo, A cada uno de nosotros a cada sentados en este de lugar, nós que está neste lugar. y nos viste con anticipación, Nos viste con tu previo antecipação conocimiento, pelo Señor, Teu conhecimento prévio, Senhor. que tendrías una simiente predestinada para este tiempo Que del fin. terias uma semente predestinada para esse tempo do fim. Gracias te damos, Señor. Obrigado, Senhor. Ahora abre nuestros oídos, E agora abra nossos nuestras ouvidos, mentes, nossas mentes, nuestro corazón, nossos para corações, que tu palabra fluya, Señor. para que a Tua palavra flua, Senhor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, No te nome de pedimos. Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Tome Amén. asiento, hermano. Podem se assentar, irmãos. Bien, estoy agradecido al Señor. Eu estou grato ao Senhor. La verdad, en el fondo no quiero irme. Na verdade, é que eu não quero ir embora. En el fondo de mi corazón no quiero irme. Do fundo do meu coração, não desejo ir embora. Pero también mi familia me necesita. Mas também a minha família precisa de mim, necessita de mim. Entonces debo de estar con ellos. Então eu devo de estar com eles. Y yo agradezco de antemano todo su amor, E desde já eu quero agradecer por todo o seu amor, por todo su cariño que brindan hacia nosotros. por todo o carinho que vocês têm dispensado a nós. Si fuera posible en algún momento, Se for possível, em algum momento, regresaremos. voltaremos. Ese es nuestro deseo. Este é nosso desejo. Y en esta noche no quiero cansarlos mucho. E nesta noite não quero vos deixar cansado. Vamos a hablar sobre cubiertos por la sangre. Vamos falar sobre cobertos pelo sangue.
Ese es el tema. Este é o tema. Cubiertos por la sangre de Cobertos Jesucristo. pelo sangue de Jesus Cristo. Salvados por la sangre de Jesucristo. Salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Sacados de la inmundicia Tirados da imundícia para sentarnos en lugares celestiales con Cristo para estar Jesús. assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. El hermano Branham en el mensaje Obra Maestra dice, O irmão Branham, na mensagem A Obra-Prima, ele disse: Abraham tipificó a Cristo. Abraão tipificou a Cristo. Por supuesto, Por certo, Isaac también. Isaac também. Abraham tipificó en la fe. Abraão tipificou a En la fé. fe, Isaac lo tipificó en amor. O Isaac o tipificou em amor. Jacob lo tipificó por su gracia, Jacó o tipificou por sua graça. porque Jacob significa engañador. Porque Jacó significa enganador. Y eso es lo que él era. Isso é o que ele era. Pero la gracia de Dios fue con él. Mas a graça de Deus foi com ele. Pero cuando se llega a José, Mas quando se chega a José, no hay nada en contra de él, não há nada ali contra ele. solo un pequeño rasguño. Somente um pequeno mancho, uma pequena Porque el mancha. fundamento también tiene que ser una obra maestra. Porque o fundamento também tem que ser uma obra-prima. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, Esta mancha foi quando ele disse ao seu pai, el profeta, o profeta: dile a Faraón diga a Faraó que tu gente cría ganado que teu povo cria gado y que no son pastores, e que não são pastores. porque un pastor es una abominación a los egipcios. Porque um pastor é uma abominação para os egípcios. Pero cuando el anciano profeta estuvo ante Faraón, Mas quando o ancião, o profeta, esteve él diante de dijo, Faraó, tus siervos son pastores. ele disse: teus servos são pastores. Así que aquello lo rayó, Então ven, aquilo lo rayó, marcó. Então aquilo marcou, Por eso es que aún es la obra e maestra. por isso que ele é como a obra-prima. Vamos a leer un texto más para poder, o un extracto más. Vamos ler um extrato a mais. Los fundamentos fueron colocados a través de la fe, Os fundamentos foram postos através da fé, amor, amor, gracia graça y hasta perfección, e até a perfeição, por medio de los patriarcas. por meio dos patriarcas. Ahora, el cuerpo de la obra que formó esta gran obra fueron los profetas, Agora, o corpo da obra que formou esta grande obra foram os los profetas, cuales fueron la palabra. os quais foram a palavra, Los profetas, os profetas, no las leyes, não as los leis, profetas, os profetas, porque los profetas fueron la palabra vindicada, porque os profetas foram a palavra vindicada, los cuales forman el cuerpo, os quais formam o corpo, no los patriarcas, não os patriarcas, sino los profetas. mas os profetas. Ellos eran la palabra. Eles eram a palavra. Juan João el Bautista, Batista, porque él era aquel que introduciría la palabra. porque ele era aquele que introduziria a Y palavra. entonces finalmente vino la gran cabeza, Então, finalmente veio a grande la cabeça, cabeza de todo. a cabeça de todos. El resto del cuerpo solo hablaba de la cabeza. O resto do corpo só falava da cabeça. El cuerpo, amado hermano, Ele foi o corpo, amado irmão. fue construido por la palabra, O corpo foi construído pela palavra, la cual eran los a profetas. qual eram os profetas. Ahora, esta noche nos gustaría examinar esto. Agora, esta noite, gostaria de examinar isto. Estamos diciendo que estamos cubiertos por la sangre. Estamos falando que estamos cobertos pelo sangue. El hermano Branham pronuncia algo aquí, una palabra de construcción, E o irmão Brano pronuncia algo aqui, uma palavra que fala de construção, acerca del cuerpo que está en construcción. que é sobre o corpo que está em construção. Un cuerpo tiene que ser construida bajo un fundamento. Um corpo tem que ser construído em cima de um fundamento. Ahora, cuando hay una construcción, E agora, quando há uma construção, cuando vemos este edificio en Cu- construcción, quando vemos esse edifício em construção, hay un fundamento, há um fundamento, hay una base, há uma base, hay un cimiento. há um cimento. Ese se llama el fundamento. Isso se chama o fundamento. Luego viene la construcción, Logo vem a construção ¿no? Luego viene el techo e logo vem o teto o la piedra de corona. ou a pedra de coroa. Bueno, tiene diferentes fases. E tem diferentes fases. Luego, si es una obra bruta, Logo, se é uma obra bruta, cuando no tiene puertas, quando não tem não ainda tem porta, ventanas, não tem janelas, entonces ya se hace la obra fina. então já depois disso faz a obra fina. Tenemos el fundamento, Temos o fundamento, que es la base importante, que é a base importante, nuestra fe. nossa fé. Así como en la pirámide nosotros vemos, Assim como na pirâmide nós vemos, la base es la a fe. base é a fé.
pero también tiene que ser basado en una doctrina. mas também tem que ser baseado em uma doutrina. Este cimiento, E este este cimento pilar, este tiene pilar que ser muy fuerte tem que ser muito forte para que no mueva nadie para que nada se mova y pueda durar. e possa durar. Yo estoy observando muchas veces Eu tenho observado muitas vezes muchos edificios muitas construções, muitos que son edifícios 30, 40 pisos que tem 30 ou 40 andares o más. ou mais. Entonces aquello tiene que tener una base Então aquilo tem que ter uma base muy especial. muito especial. Los ingenieros, los arquitectos, E os engenheiros e arquitetos, posiblemente ellos colocan algo, utilizando una tecnología muy importante. possivelmente eles têm usado uma tecnologia muito importante. Ahora, muchas construcciones Agora, muitas construções tienen defectos têm defeitos y tienen errores. e têm erros. Y muchas veces, E cuando muitas no es vezes correcto, não é correto. el dueño de casa O dono da casa o la empresa ou a que mandó a hacer esa empresa construcción que ordenou a construção, no están contentos, eles não estão felizes. podría llegar a rehacerse, Poderia refazer, podría hacer otra vez, poderia podría fazer outra demoler, vez, poderia demolir, podría hacer otra vez poderia fazer de novo para que la construcción esté bien, para que a construção esteja porque bem, la construcción tiene que estar muy bien porque a construção tem que estar muito bem. y se tiene que, si no está muy bien, E se sente que não estão bem, tiene que muchas veces enmendar muitas vezes tem que haver emendas, los errores. os erros. Las paredes tienen que estar exactamente As alineadas, paredes têm que estar exatamente alinhadas, la plomada, em prumo, ¿no? Los hilos que se utilizan durante la os construcción, nível, os trilhos, sí, los niveles, sim, os nível, o prumo que se usa durante a construção, tiene que ser exactamente tem que ser alineado. exatamente alinhados. En la construcción del cuerpo de Cristo, Na construção do corpo de Cristo, nosotros tenemos también esa construcción nós temos também esta y también construção. tenemos un techo, E também temos um teto, con lo cual es el Señor o Jesucristo. qual é o Senhor Jesus Cristo. Muchas veces nuestra construcción puede tener errores, Muitas vezes em nossa construção pode haver erros, pero la sangre cubre mas o sangue cobre. esos errores, E esses erros esconde esconde todas las imperfecciones. todas as imperfeições. Muchas veces tenemos que ser tumbados al suelo Muitas vezes temos que ser tombados até o solo, a través de una prueba através de uma y prova, Dios nos levanta otra e vez Deus nos levanta de novo, para que esa construcción para que esta construção sea perfecta. seja perfeita. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo E de fato, nosso Senhor Jesus es Cristo el techo. é o teto. Todas las imperfecciones, Todas as imperfeições, todas las impurezas todas as que impurezas pudieran haber en nuestra que construcción poderia haver em nossa construção está cubierta por el Señor está Jesucristo. coberta pelo Senhor Jesus Cristo. Cuando Dios mira a su naturaleza pecadora Quando Deus olha para a tua natureza pecadora, por medio de la sangre de su Hijo, por meio do sangue de seu filho, Él solo ve el sacrificio ele só vê o sacrifício y no lo ve el pecado. e não vê o pecado. Hay una cobertura, Há uma cobertura la sangre. do sangue. Ahora, dígame, ¿acaso no es importante saber quién es el Hijo de Dios? Agora me diga, caso não é importante saber quem é o filho de Deus? Porque solamente a través de conocerle a Él Porque somente através de podemos conhecê-lo obtener esta cobertura. nós podemos ter esta cobertura. Porque en la presencia de Dios, Porque ele en la presencia de Dios, na presença de Deus, Dios no puede soportar ningún pecado, Deus não pode suportar nenhum pecado, ninguna mancha, nenhuma mancha, absolutamente nada. absolutamente Porque nada. Dios es santo, Porque Deus é santo Dios es justo. e justo. Amén. Si usted construye un edificio Se você constrói um edifício y el fundamento, la base, e o fundamento, a base, está muito recto. não está muito correto, ¿no? Entonces hay diferentes constructores. então aí há diferentes construtores. Quizás el grupo que viene a construir luego, Talvez o grupo que vem logo o construir, el que coloca la pared, el o reboque de la que coloca o pared, reboque da parede, encuentra el error. encontra erros. Entonces trata de cubrirlo. Então eles tratam de cobrir, Pero muchas veces, al mas tratar muitas de vezes, cubrir, através do cobrir, puede ocasionar otros errores. pode ocasionar outros erros. Entonces hay más error y más error. Então ficará erro sobre erro. En vez de arreglarlo, Ao invés de arrumar ¿no? isto, Lo va a desarreglar. ele vai desarrumar.
Y entonces el error se multiplica, Então os erros se multiplicam, no una y otra vez, uma e outra vez, hasta que finalmente se tendrá que tumbar até que posiblemente. finalmente teria que derrubar tudo, possivelmente. Algo así fue con los patriarcas. Algo assim foi com os E os patriarcas profetas. e os profetas. No hubo ningún hombre Não houve nenhum que homem fuera perfecto. que foi perfeito. Ni nosotros somos perfectos. E nós Tampoco somos tampouco perfectos. somos perfeitos. Eso es lo que dicen las escrituras. Isto é o que diz as Escrituras. Vamos a ver en Romanos 3:10. Vamos ver em Romanos 3:10. Gloria a Dios. Glória a Deus. Alabado sea nuestro Señor. Louvado seja o nosso Senhor. Romanos 3:10 dice, Romanos 3:10 diz: como está escrito, como está escrito, no hay justo. não há um justo. No hay justo, Não há um justo. ni aún uno. Nem um sequer. No hay quien entienda. Não há ninguém que entenda. No hay quien busque a Dios. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaron. Todos se extraviaram Aún se hicieron inútiles. e juntamente fizeram inúteis. No hay quien haga lo bueno. Não há quem faça o bem. No hay quien ni siquiera Não há haga uno. um só. No hay ni siquiera uno. Não há um só. Entonces no había nadie perfecto, hermano. Então não havia nada perfeito, irmão. Enteramente, completamente a la vista de Dios. Completamente, inteiramente à vista de Deus. Pero Dios tuvo uno. Mas Deus teve um. Dios mismo bajó en su Hijo Deus mesmo desceu em seu y Filho mostró al mundo lo que es la e perfección. mostrou ao mundo que é a perfeição. Y sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, E sabemos que Jesus Cristo, Es o Filho de nuestro Deus, modelo. é o nosso modelo, nuestro ejemplo a seguir. nosso exemplo a seguir. Dios mismo nos mostró ese ejemplo a Deus nosotros, mesmo nos mostrou este exemplo a nós. porque no había nadie perfecto, Porque não havia ninguém perfeito. ni los patriarcas, Nem os patriarcas, ni los profetas. nem os profetas. Pero hubo una obra maestra, Mas houve uma obra-prima, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, mostrando la perfección. mostrando a perfeição. Ahora nosotros vemos en la Escritura Agora nós vemos na Escritura que Abraham es la fe el padre de la fe. que Abraão é o pai da fé. Sin embargo, Sem dúvida, vemos que su fe menguó, vemos que a sua mingou. bajó, Sim. Vemos que a sua fé mingou, diminuiu, diminuiu. Cuando él quiso hacer a su manera, quando ele desejou fazer a cuando do seu él modo, quiso tener el hijo prometido quando ele quis ter o filho da promessa a su forma, do seu a su jeito, manera, da sua maneira, a su entendimiento. de acordo com o seu Eso entendimento. nos muestra que él bajó, Isso nos mostra que que disminuyó su fe. que sua fé diminuiu. A veces cuando nosotros como cristianos hacemos un error, Às vezes, quando nós como cristãos cometemos um erro, creo que todos cometemos creio errores, que todos nós cometemos erros. ¿no? Todos de nosotros, empezando de aquí, Todos nós começamos daqui. en lugar de ponernos una parada, Em lugar de colocar uma parada, o en vez de detenernos em vez de termos a lo que estamos errando, a lo que estamos e haciendo, pôr uma parada no que estamos fazendo, no que y estamos admitir errando, nuestros e errores, admitir nossos erros, tomamos nuestras cosas tomamos nossas y coisas luego seguimos con eso. e logo seguimos com isso. Cuando llegamos en la E iglesia, quando chegamos à igreja, cuando hay divergencias, quando há divergências, nosotros queremos pararnos con esas nós divergencias. queremos parar com essas No divergências. somos capaces Não somos capazes de de parar y poder humillarnos e poder nos y humilhar poder pedir e perdón. poder pedir perdão. Tratamos de esconderlo. Tratamos de esconder. Hacemos muchas cosas en la casa. Muitas vezes Ou na fazemos calle. muitas coisas na casa, na carne, Tratamos de esconder. e tratamos de esconder. Ahora, tratando de esconder nuestros errores Agora, tratando de esconder nossos erros, no es una cosa buena. não é uma boa coisa. No es una cosa inteligente. Não é uma coisa inteligente. Porque el apóstol Pablo Porque o nos dice, apóstolo Paulo nos disse, mas todas las cosas, mas todas as coisas, cuando son puestas en evidencia, quando são postas em evidência, ¿por qué? por quê? Por medio de la luz. Por meio da luz. La luz A luz trae la corrección. traz a correção. Son hechas manifiestas, dice, São feitas manifestas, porque la ele luz diz. es lo que todo lo manifiesta. Porque a luz é o que tudo manifesta. Amén. Amém. De manera que estamos viendo, amado Então hermano, nós estamos vendo, amados la irmãos, luz a luz es lo que causa é o que causa, que se vea é el error. o que faz com que se veja o erro. En muchas ocasiones hemos repetido, Em muitas ocasiões temos repetido, la vida nocturna a vida noturna es más atractiva. é mais atrativa. Pero cuando la luz sale, Mas o el quando sol, sai a luz, quando o sol brilha, todo se esconde. todos se escondem. Están debajo Estão de debaixo los agujeros, dos agujeros
Agujeros. como aquellos ratones Ou como os ratos que vão que para se os esconden, que se escondem la luz da luz, que sale de la misma que forma, da mesma forma nosotros ocultamos muchas nós veces. escutamos muitas vezes. Hoy es interesante, E isso é interessante. ¿no? En las construcciones, Nas construções, para obtener una línea recta, para ter uma linha reta, el hermano Brian dice, se tiene que utilizar láser. o irmão Brandon disse que tem que se utilizar. Irmão Brian. O irmão Brian disse que tem que se utilizar. Hoy en día se utiliza el láser. Sim, se utiliza o laser. Es el instrumento que es puesta para mostrar la verdad Esse é o instrumento que é colocado para mostrar a verdade, para la línea de la pared. para ver se a linha para ver a linha da parede, o alinhamento da parede. Y sabemos que el láser E sabemos que o laser es nada más que una luz. é nada mais que uma luz. Se utiliza también en los punteros. Se utiliza também nos Bueno, ponteiros. no se necesita mucha explicación, Bem, não porque necessita ustedes conocen. muitas explicações porque vocês já conhecem. El láser simplemente es la luz. O laser simplesmente é luz. Es el instrumento que es puesta para mostrar, E este é o instrumento que é posto ali para mostrar, para ver los para errores. ver os erros. Y la luz es solamente el láser. E a luz, Es o la laser, luz o laser é exacta somente a luz. y recta, y se usa para asegurar E se usa para se assegurar que el edificio esté bien, que o edifício está bem, que la construcción está que a perfecta. construção está perfeita. Amén. Amém. Los hombres que han construido eso Os homens que têm construído isso pueden decir muchas cosas, podem dizer muitas coisas, pueden argumentar muchas pode cosas, argumentar muitas coisas, pero el láser verifica exactamente cómo es. mas o laser verifica exatamente como está. Cuando algo va mal, Quando algo está mal, cada parte del trabajo, cada parte do trabalho, ¿no? Entonces esto está en la responsabilidad de los constructores. então isso está na responsabilidade dos construtores. Y los errores están en la responsabilidad de ellos. E os erros estão sob a responsabilidade Y deles. esa es la misma cosa que pasa ante nosotros, Essa é a mesma coisa que passa conosco, como cristianos, como cristãos, en general. no geral. Pero el láser no queda ahí, Mas o laser no queda ahí. não fica ali. Cuando se ven los hechos, Quando se vê as obras, cuando se tiene que admitir el error, quando se tem que se admitir os erros, la palabra de Dios, que también es como un láser, a palavra de Deus, que é também Não como queda laser, aí. não fica ali. entonces corrige Então, corrige por medio de la palabra. por meio da palavra. Entonces vemos que la luz, Então, não vemos el que a láser, luz, o laser, la palabra de Dios, a palavra de Deus, también está pronto para corregir. também está pronta para corrigir. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir Por isso que o apóstolo Paulo podia en dizer, 1 Corintios 4:5, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, assim que não julgueis nada antes do tempo, hasta que venga el Señor, até que venha o Senhor, el cual aclarará también o qual esclarecerá também todo lo oculto tudo que está em oculto, de las tinieblas, das trevas, y manifestará las intenciones de los e corazones. manifestará as intenções do coração. Entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Então, cada receberá o seu louvor, o louvor de Deus. Nada está oculto. Nada está oculto, irmãos. Ahora mismo Dios está escudriñando nuestros corazones. Agora mesmo Deus está esquadrinhando nossos Nuestros corações, pensamentos. nossos pensamentos. Entonces no podemos escapar Então não podemos de escapar este láser deste laser que está viendo correctamente que está para vindo, corregir que está vindo corretamente todo para pecado, corrigir todo pecado, error todo que erro tengamos nosotros. que tem em nós. Pablo dice Paulo disse que cuando Él venga que quando con ele esa venha, gran luz, que quando ele venha con esa gran luz, com essa grande luz, eso traerá en manifestación, isso trará em manifestação Él mostrará e isso mostrará el corazón de cada o uno de coração de nosotros. cada um de nós. Y sabemos nosotros que en esta hora E sabemos nós que nesta hora la presencia de Dios a presença de Deus ha venido en la forma de la tem luz, vindo na forma da luz, y por medio de la palabra, por meio da palavra, que é a Dios, luz. ha venido a discernir Tem vindo para discernir los pensamientos os pensamentos y las intenciones e as intenções de cada de corazón. cada coração. Recuerden el profeta, Vocês lembram do profeta? es lo que hizo, O que ele fez? O que disse? discernir los pensamientos Discernir os e pensamentos intenciones del e corazón. intenções do coração. Muchas veces ustedes me ven a mí, Muitas vezes vocês olham a mim nosotros los vemos a ustedes, e eu vejo a vocês, parece que todo está bien, parece que está tudo bem, pero
adentro, Mas lá dentro, nosotros con lo carnal, nós com os olhos não podemos carnais ver. não podemos ver. pero más Dios ve todas las cosas. Mas Deus vê todas as coisas. Escudriña hasta lo más profundo. E Escudriña Ele esquadrinha hasta lo más profundo. até o mais profundo. Hasta los huesos. Até os tuétanos, ossos. todo. Tudo. Ahora, así como decíamos antes, E como falávamos antes, si usted está construyendo y si estamos construyendo un edificio hoy, se você está construindo, se estamos construindo edifício y hoje, si hay algún tipo de error o curvas, e se há algum tipo de erro, alguma curva, no hay manera de arreglarlo. não tem maneira de... Entonces tiene que cubrir, não há como você esconder. posiblemente con algo, E você vai querer cobrir o possivelmente con com otro algo. reboque, Ou com um reboque. o pintando. Ou pintando. Entonces uno tiene que hacer desaparecer. Então você procura fazer desaparecer. Pero si el edificio tiene una capa de ladrillo, Mas se o edifício tem uma capa de Delante piso de dessa ladrilho parede. diante dessa parede, entonces el ladrillo lo esconderá. então o ladrilho o esconderá. Esconderá en la pared. Na parede. Porque el ladrillo nunca ha tocado el edificio en sí. Porque o ladrilho não toca no edifício em si. Si se lo hace correctamente, Se o faz corretamente, debe quedar cada pulgada bien. deve ficar cada polegada No bem. debe haber ningún agujero, Não haverá nenhum ningún bache, erro. ningún bache, ningún Bache. agujero. Algum buraco, alguma coisa, furo, Sí. rachadura. Sí. Sim, não haverá nada. Todo tiene que ser perfecto. Tudo tem que ser perfeito. Amén. La madera A madeira que se usa, que se usa, no tiene que haber ruidos. não tem que haver ruídos. Todo tiene que estar para su uso. Tudo tem que estar pronto para uso. Perfectamente. Perfeitamente. ¿No? Amén. Amém. A mí me gusta eso, hablar de esas cosas. Eu gosto de falar dessas coisas, Porque eso es lo que diariamente también nosotros hacemos. porque é o que diariamente nós também fazemos. ¿No? La pintura tiene que quedar exactamente. A pintura tem que ficar exatamente. Quizás muchos no nos percatamos de eso. Talvez nós não captamos isto. Yo pintaba mi casa Eu pintava a minha casa, y no, para mí estaba bien. para mim estava bem, Pero cuando me encontré con unos especialistas, mas quando eu me encontrei com alguns especialistas, y ellos eran europeos, eles eram europeus, y ellos se fijaban en lo más mínimo eles se fixavam no mais mínimo entre lo que es ese color y el blanco. entre essa cor do No do tiene que branco. haber ningún tipo, Não tem que haver nenhum tipo de mezcla, de mistura, sino tiene que ser mas correctamente. tinha que ser corretamente. Amén. Amém. Ahora, eso se aplica a nuestras vidas, Agora, isso se aplica às nossas vidas. ¿no? La sangre de Jesucristo O sangue de Jesus Cristo debe corregir, deve corrigir. únicamente la sangre, Unicamente o sangue. porque si Dios ve esos errores, Porque se Deus vê estes erros, Él nos los soportaría. Ele não suporta. Él solo ve la sangre, Ele só vê o sangue. y lo ve porque la sangre es tan perfecta E o vê porque o sangue é tão perfeito como fue en su Hijo Jesús. como foi o seu filho Jesus. Amén. Ahora, en el mensaje, en su presencia, Agora, na mensagem em sua presença, Dios pone nuestros pecados en el mar del olvido. Deus põe nossos pecados no mar do esquecimento. Los borra, Os apaga, los anula, os anula. y ellos están como si nunca hubiera pasado. E elas estão como se nunca tivesse acontecido. Cuando ustedes han reconocido Quando você Ao tem Senhor. reconhecido ao Senhor como el Señor, como seu Senhor, Salvador, Salvador, entonces, aquel mismo momento, então naquele mesmo momento, su pecado ha seus sido echado pecados al têm mar del sido olvido. jogados no mar do esquecimento. Y ellas están como si nunca hubieran pasado. E eles ficam como se nunca tivesse Oh, hermano, acontecido. dice el profeta. Ó irmão, disse o Entonces profeta. estamos parados por la gracia de Dios. Então estamos parados pela graça de Por medio Deus. de Jesucristo, Por nuestro meio de Señor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Puro y santo. Puro e santo. Tan santo como lo fue. Tão santo como foi. Porque no me ve cuando me aparezco Porque não me vê quando apareço ali. allí. Solo ve a su hijo, a Só su propio hijo. vê a seu filho, a seu próprio filho. La única manera que él puede ver. A única maneira que ele pode No ver, puede verme não pode ver-me, porque yo estoy en su hijo. porque eu estou em seu filho. Amén. Y él solo ve a su hijo. E ele só vê a seu filho. ¿No es eso maravilloso? Não é isto maravilhoso? Ya no tenemos que pensar sobre los pecados. Já não temos que pensar sobre os Todo pecados. se fue. Tudo se foi. Está bajo la sangre. Está debaixo do sangue. Sí, Señor. Sim, Senhor. Ya no tenemos que Já preocuparnos não sobre temos eso. que nos preocupar sobre isto. Todo está fuera. Tudo está fora. Y fuera de la memoria de E Dios. fora da memória de Deus. Él incluso no los recuerda ya Ele, más. inclusive, já não recorda mais. Mensaje, su presencia. Mensagem em sua presença. Entonces dígame, Então, diga amém. hermano, dígame,
si no es importante conocer al Hijo. E me diga se não é importante conhecer ao Filho. Porque Dios no puede soportar Porque Deus não pode suportar nuestros pecados, nuestros errores. nossos pecados e nossos erros. Porque una vez lo hizo, Porque uma vez que Él o lo fez, olvidó en el mar del olvido. ele já esqueceu, já colocou no mar do esquecimento. Hoy estuve observando el mar. Hoje eu estive observando Y o mar. de hecho fue mi primera vez que navegué E, de fato, foi a primeira vez que eu naveguei. y disfruté mucho. E desfrutei muito. Nosotros por allí solo tenemos montañas. Por lá onde moro, nós só temos montanhas. No conocía mar. Não conhecia o mar. El Pacífico que está cerca O Pacífico, que está mais próximo, no nos pertenece a nosotros. não pertence a nós. No tenemos salida. Não temos saída. Aquellos que gustan de geografía, Aqueles que gostam de geografia, nosotros somos un país enclaustrado. nós somos um país enclausurado. Teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados Temos 2 milhões de quilômetros cuando quadrados nacimos quando nascemos. en la como Bolivia. Tinha, né? Sí. Tínhamos 2 milhões de quilômetros quadrados quando nascemos como Bolívia. Y Brasil nos quitó todo el Acre, E Brasil nos tirou todo o Acre, casi la mitad de Bolivia. quase a metade da Bolívia. Y Chile tomó parte, E Chile tirou outra parte, el acceso al mar. que dava acesso ao mar. Entonces no conocíamos el mar. Então não conhecíamos o Nunca mar. habíamos navegado en el mar. Nunca havíamos navegado no mar. Pero hoy fue un día de privilegio, Mas hoje foi um dia privilegiado. ¿no? Entonces Dios lo echa en ese mar del olvido. Então Deus joga isso no mar do esquecimento. Hay muchos desechos que van al mar del olvido. Há muitos desejos, Yo estaba por preguntar, pero me olvidé de preguntar. há muitos erros que vão para o mar do esquecimento. Muchas cosas feas van al mar. Sim. Há muitas coisas feias que vão ao mar. Yo no sé si los desperdicios llegan hasta el mar, Eu não sei se Desde aqui. eu não sei se os esgotos se é lançado no mar. ¿no? Desde Todo lo aquí. que está de nuestra casa, todos los desechos. Todos os dejetos que estão em nossa ¿Es casa. así, hermano? É assim, irmão? Todo va al mar. Tudo vai ao mar. Y seguramente ahí está corriendo E certamente Toda está a suciedade correndo todas as de sujeiras la ciudad. das cidades. Es así mismo puesto nuestros pecados, nuestros errores É assim en el mesmo mar. que acontece com os nossos erros, nossos pecados são Y yo no lançados sé ao qué mar. pasará más allá E eu não sei o que acontecerá mais con ali esas cosas. com essas Se coisas. purificarán, no Se entiendo, se purificam, eu não entendo. en lo natural, No natural. ¿no? Pero en lo espiritual, Mas también no es- espiritual, ahora necesitamos conocer agora necessitamos conhecer al Hijo de Dios, ao Filho de Deus. ¿no? En San Juan capítulo 1, Em São João, no capítulo 1, verso 5-12 dice, versículo 5, 12 diz, el que tiene al Hijo, 1 João capítulo 5, versículo 12 diz, ustedes ya lo conocen esto, ao que tem ao Filho, tiene la vida. tem a vida. Y el que no tiene la doctrina E o que não tem a doutrina de de Cristo, Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. Doctrina es Cristo. Doutrina é Cristo. Cristo es doctrina. Cristo é a doutrina. Amén. Amém. Entonces, si no tenemos, Então, se não temos, no tenemos a Dios. não temos a Deus. No hay ese Dios. Não há esse Deus. Esto es una declaración realmente importante Esta é uma declaração realmente importante de parte del apóstol, da parte do Juan. apóstolo João. puesto que nosotros decimos creer la palabra de E Dios. sendo que nós dizemos que cremos na palavra de Y- Deus, y la palabra de Dios es como un respiro. e que a palavra de Deus é como um respiro. Luego, estas palabras Logo, estas palavras no eran solamente para Juan, não eram as palavras de João, sino las palabras de Dios mas as palavras de Deus, dadas a través de Juan. el dadas cielo. através de João, que era seu servo. Amén. Amém. Entonces es importante Então é importante conocer esta sangre conhecer este sangue para que los pecados para que os pecados sean echados, sejam tirados, sean borrados totalmente. sejam apagados totalmente. Si no conocemos esta diferencia E se não conhecermos essa diferença entre el Hijo de Dios entre o Filho de Deus y Dios, e Deus, no sabremos cómo están cubiertos nuestros não errores. saberemos como estão cobertos os nossos erros. Ahora esta noche Agora, nesta noite, y durante los cultos, ustedes saben e durante os cultos, vocês sabem que hay esta cortina, que há esta que cortina, hay esta línea que há esta linha que cubre que cobre nuestros pecados. nossos pecados. Amén. Es importante. É importante. Alguien preguntó al hermano Brian Alguém perguntou ao irmão Brian, en mi presencia em minha presença, y le dijo, e ele disse: ¿por qué usted predica tanto por que você prega tanto la diferencia a diferença entre el Hijo de Dios entre o Filho de Deus y Dios? e Deus? ¿Por qué? Por quê? ¿No? Y muchos de los hermanos en el mensaje E muitos dos irmãos da mensagem dicen creer, dizem crer,
que es solamente como un tema que somente como um tema de parte del mensaje. de parte da mensagem. Pero no lo es así. Mas não é assim. Es contrariamente diferente. É totalmente ao Lo contrário. contrario. Porque es importante saber esto. Porque é importante saber isto. Entonces usted habrá dado ese primer paso Então vocês terão dado o seu primeiro passo en su vida cristiana em sua vida cristã. y luego habrá conocido el mensaje en sí. E logo haverá conhecido a mensagem em si. Porque el mensaje no es solo Porque a mensagem não é só conocer un profeta enviado conhecer um profeta y enviado con un mensaje. com uma mensagem. No es suficiente. Não é suficiente. Tiene que empezar de algún lado a Tem conocer el que mensaje. começar de algum lado a conhecer a Entonces, mensagem. conociendo Então, conhecendo quién cubre nuestros pecados, quem cobre nossos o pecados, a quién Dios ve, a quem Deus vê, porque nosotros estamos escondidos porque nós estamos escondidos bajo esa sangre de debaixo Jesucristo. desse sangue de Jesus Mas Cristo. Dios no ve Mas el Deus pecado, não vê. entonces. Deus não vê o pecado, Los então, pecados. os nossos pecados. Ahora, en muchos de nuestros prédicas Agora, muitas das nossas pregações hemos hablado del Hijo de Dios. temos falado do Filho de Deus. Y se tiene que comenzar allí, hermano. E se tem que começar ali, irmãos. Allí de aquello que es fuerte. Ali, De aquello que es fuerte. daquilo que é forte. Y las palabras muy fuertes E as palavras muito fortes que encontramos que encontramos acerca de esto, hermano, acerca disso, irmão, es cualquiera que se extravía qualquer que se extravia y no persevera e não en la persevera doctrina de na Cristo, doutrina de Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. El que persevera en la doctrina, O que persevera na doutrina, ese sí tiene esse sim tem, a ambos, ambos, al Padre ao Pai y al Hijo. e ao Filho. Es importante saber É quién es el Hijo. importante saber quem é este Filho. Juan está hablando aquí acerca de dos tipos de personas. João está falando aqui acerca de dois tipos de De pessoas. ambos. De ambos. Y está contrastando E está la contrastando diferencia a diferença de que uno es Dios el Padre de que um é Deus, o y Pai, el otro es el Hijo de Dios. e o outro é o Filho de Deus. Amén. Amém. Ahora, está hablando en esta parte de aquellos que se extravían, Agora está falando desta parte sobre aqueles que se extraviam, que aquellos que cometen errores, aqueles que cometem erros, que se salen fuera de la línea, que saem fora da linha, no está alineado não su estão construcción. alinhados na construção Entonces, y no están morando en la doctrina. e não estão morando na doutrina. Ahora, sabemos que la palabra extraviarse Agora sabemos que a palavra extraviar-se viene de la palabra viene de la palabra griega parabaino. parabaino, vem da palavra grega parabaino, Pensé que sabían. El cual es conformado de dos palabras. o qual é formada de duas palavras. La palabra para, A palavra para, cerca, a próxima, proximidad, proximidade, vecindad, proximidade, vecindad. vizinhança. Y luego baino E logo baino significa caminar, significa caminhar, seguir el paso. seguir o passo. Juntando ambos, Juntando ambos, es aquel que se sale aqui tem sai de la línea da linha que no está correctamente. que não está corretamente. Amén. Amém. Por tanto, podemos leer este verso. Portanto, podemos ler este versículo. Cualquiera que no sigue el paso, Qualquer que não segue o passo, un poquito más allá, decir, cualquiera que no está alineado é um pouquinho mais além. Aquele que não estiver alinhado y no persevera en la doctrina de e Cristo não persevera na doutrina de Cristo y no está alineado en la doctrina de e Cristo, não estão alinhados na doutrina de Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. El que persevera en la doctrina de Cristo, O que persevera na doutrina de Cristo, ese sí está alineado. este sim está alinhado. Ese sí tiene ambos. Este sim tem ambos. Su pared está completamente bien. Sua parede está completamente bem. Está como el arquitecto lo ha diseñado. Está como o arquiteto tem desenhado. Ese sí tiene al Padre Este sim tem ao Pai, y al Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Amén. Amém. Se tiene que conocer E você tem que conhecer la sangre, o sangue, si no vamos a estar extraviados. senão vai estar extraviado. Nuestra construcción estará mala. A sua construção estará mal. Tenemos que ponernos Temos que nos pôr bajo la sangre debaixo do sangue para ser corregido para ser corrigido. nuestros errores Nossos doctrinales. erros doutrinários. Amén. Amém. El mensaje por el bautismo del Espíritu Santo, Na mensagem Hebreus, né? sí, Hebreos Hebreus capítulo 5. 6. Por o batismo do Espírito Santo, Nosotros somos bautizados en ese cuerpo nós somos batizados neste corpo y somos libres del e pecado. somos livres do pecado. Dios nos los
ve a ustedes ya jamás. Deus já não vê vocês jamais. Él solamente ve a Cristo. Ele somente vê a Cristo. Gloria a Dios. Glória a Y Deus. cuando ustedes están en ese cuerpo, E quando vocês estão nesse corpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo. Deus não pode julgar este corpo. Él ya lo juzgó. Ele já o julgou. Él tomó nuestros juicios Ele tomou nosso juízo y nos invitó a entrar. e nos Aleluya. convidou a entrar. Por fe, Y por fe, medio de la gracia, Por meio da nosotros graça, caminamos y nós aceptamos caminhamos e aceitamos nuestro perdón. nosso perdão. Y el Espíritu Santo nos mete en ese compañerismo E o con Él, Espírito Santo nos coloca nesse companheirismo com en Ele, esa unidad con Él. nesta unidade com Ele. Y nosotros no caminamos ya más tras cosas del mundo, E nós já não caminhamos mais atrás das coisas do sino mundo, que caminamos en el Espíritu mas vivificados. caminhando no Espírito vivificado. La palabra vino a nosotros. A palavra vem a nós. Amado hermano, Él murió en mi lugar. Amado irmão, Ele morreu em meu Ahora lugar. soy vivificado. Agora sou vivificado. Aquí estamos. Aqui estamos. ¿Quién estaba una vez muerto en pecado, en transgresiones? Quem estava uma vez morto em pecado, em transgressão, Hemos sido vivificados, temos sido vivificados, levantados. levantados. Ahora todo lo que tenemos que hacer, Agora tudo que temos que todo fazer, lo que tenemos que desear, tudo que temos que es desejar, solo servirle a Él. é só servir a Ele. Amén. Todo Amén. nuestro amor Todo o nosso amor tiene que ser solo para Él. tem que ser somente para Ele. Todas nuestras acciones, Todas as nossas ações, todo lo que hagamos, tudo que façamos, sea hecha en su que nombre. seja feito em Seu nome, Para que donde vayamos, para que onde formos, cualquier cosa que hagamos, qualquer coisa que falamos ou fazemos, glorifiquemos a Él. glorifiquemos a Ele. Si estamos pescando, Se estamos pescando, si estamos cazando, se estamos caçando, si estamos conduciendo, se estamos dirigindo, si estamos jugando, se estamos julgando, si estamos haciendo cualquier cosa, se estamos fazendo qualquer coisa, debe ser hecho deve ser feito en Cristo. em Cristo. A tal grado, Então, a tal ponto de anhelar, de anelar, de no hacer cosas malas, de não desejar fazer coisas mal, no estar chismeando, não estar chismes, contando piada, no murmurando, não murmurando, no peleando en la iglesia. não lutando na igreja. Amén. Amém? Porque por un solo Porque espíritu por um só Espírito somos bautizados en un cuerpo. somos batizados em um corpo. Y cuando yo vea la sangre, E quando eu dice vejo Dios, sangue, disse Deus, pasaré de vosotros. passarei por vós. Amén. Isaías 1:18 Em dice, Isaías 1:18 diz: venid luego, dice Jehová, Vem logo, diz Jeová. estemos a cuenta. Nos demos. Deixa-me pegar aqui. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Sí. Gloria a Dios. Amém. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amén. De manera que vemos en la construcción de la obra maestra, De modo que vemos que na construção da porque obra-prima, Dios construyó la obra porque maestra, Deus construiu a obra-prima, aunque habría algunas equivocaciones mesmo que havia muitas equivocações, en la construcción en sí, na construção em si, ¿no? Esconde todo el pecado ele esconde todo o pecado de los patriarcas dos patriarcas y los profetas. e dos profetas. Recuerden que hemos dicho, Se lembre que temos no hay falado, nadie perfecto, não há ninguém ni perfeito, los patriarcas, nem os patriarcas, ni los profetas, nem os profetas. no, pero ahora la sangre cubre Mas agora o sangue cobre todo pecado. todo o pecado De los patriarcas dos patriarcas e dos profetas. e dos profetas. ¿Y por qué sería diferente E por de que nosotros? seria diferente de nós? Cubre también esa sangre Cobre nuestros também pecados. este sangue os nossos pecados. El primer fundamento fue el padre de nuestra fe, Abraham. O primeiro fundamento foi o pai da nossa fé, Abraão. Y sabemos que su fe menguó E sabemos que a sua fé mingou, diminuiu. cuando se casó con Agar Quando ele se casou com Agar y tuvo a Ismael. e teve a Ismael. Luego el segundo fundamento, Logo o segundo fundamento, Isaac, el fundamento de amor. Isaac, é o fundamento de amor. Amén. Amém. Así que Isaac bendijo a Jacob, E Isaac abençoou a Jacó, que bendecía a Esaú. que abençoava Esaú. Isaac amó a Esaú Isaac amou a Esaú muchísimo, muito, no sabiendo que Dios odiaba a
Esaú. não sabendo que Deus odiava Esaú. Su amor fue ciego. Então, seu amor foi cego. El tercer fundamento fue Jacob, O terceiro fundamento foi Jacó, que quiere decir engañador. que quer dizer enganador. Usó la decepción de tener la primogenitura E seu desejo sempre foi ter a primogenitura. y tomó la gracia de Dios para hacerlo en Israel. E tomou a graça de Deus para fazer em Israel. Uno que tiene poder Necessitou con da graça Dios. de Deus para transformá-la em Israel. Luego el cuarto fundamento fue, Que tem o poder de Deus. E logo o quarto fundamento José. foi José. y el hermano Branham dice, E o irmão Branham disse, pero cuando se llega a José, mas quando se chega a José, no hay nada en contra de él, não há nada contra ele. solo un pequeño rasguño, Somente uma pequena mancha. porque el fundamento también tiene que ser una obra maestra. Porque o fundamento também tem que ser uma obra-prima. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, Esta brecha, esse rasgão, foi quando ele disse a seu el pai, profeta, um profeta, dile a Faraón diga a Faraó que tu gente cría ganado, que teu povo cria gado, que no son pastores, que não são pastores. porque un pastor es una abominación a los egipcios. Porque pastor para os egípcios é uma abominação. Pero cuando el anciano profeta estuvo Mas ante quando o Faraón, profeta ancião esteve diante él de dijo, Faraó, tus siervos son pastores. ele disse: teus servos são pastores. Así que aquello lo concluyó. Então aquilo concluiu. ¿Ve? Por eso Vê? es que aún es la obra maestra. Por isso que esta é a obra-prima. Ahora, Moisés, eso, Agora, Moisés errou. el otro día estuvimos hablando sobre el amor. Em outro dia estávamos falando sobre o amor. El amor es sufrido, O amor é el sofredor, amor es esto y aquello. o amor é isto e aquilo. Pero en amor también podemos equivocarnos. Mas no amor também nós podemos nos equivocar. Moisés se enojó Moisés ficou irado y por eso golpeó la e piedra por isso golpeou a pedra. y todavía lo mantuvo E todavia ele manteve. Dios fuera de la tierra prometida. E Deus o deixou fora da terra prometida. Pablo mató a los cristianos Paulo matou aos cristãos pensando que él estaba haciendo a Dios un servicio. pensando que ele estava fazendo um serviço para Deus. El hermano Brian dice, O irmão Brian disse, el hermano William Branham hubiera sido un asesino o irmão William Branham poderia ter sido um a sus assassino 13 años. aos seus 13 anos. Si él no hubiera tenido a Dios, Se ele tivesse, si no hubiera tenido a Dios, se ele não tivesse temido a Deus. porque ese mismo Dios Porque esse mesmo Deus le contuvo, lhe conteve. ¿no? Le contuvo de los tiroteos, Conteve ele de dar os seus de los tiros, disparos de dar os disparos que podía haber hecho. que poderia Porque él haver estaba feito. tan enojado, Porque ele estava tão irado tão enojado, que que podía haber hecho eso. ele poderia ter feito isso. Nosotros podemos hacer muchas cosas, Nós podemos fazer muitas podemos coisas. cometer muchas cosas Podemos cometer muitas con el coisas enojo que tenemos, com a ira que temos. pero si no tenemos a Dios, Mas se não temos a Deus, podríamos causar mucho daño. poderíamos causar muitos Pero danos. creo que Dios está en nosotros Mas eu creio que Deus está em nós y Él tiene contud, e Ele contém. contiene, Ele nos contém. para. Ele para. Amén. Amém. Todas las construcciones Todas as construções tienen pequeñas imperfecciones. têm pequenas imperfeições. Todos somos imperfectos, Todos somos imperfeitos, pero hechos perfectos en Cristo mas Jesús. feitos perfeitos em Cristo Jesus. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, Se nós vemos ao longo da história, todos tuvieron sus errores, todos tiveram seus erros, pero más Dios no ve mas Deus não vê, porque está cubierto de porque sangre, está coberto pelo sangue, la sangre del Cordero. o sangue do Cordeiro. Es importante conocerle a Él É importante conhecer a en Ele esta noche. nesta noite. Todas las construcciones, Todas as el construções, mío, a minha el suyo, e a tua, tiene têm imperfección, imperfeições. salvo, Salvos, no salvos, amén, exceto solo somente la piedra de corona, a pedra de coroa, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. La piedra de ángulo A principal pedra angular principal no tiene imperfección. não tem imperfeição. Por eso el hermano Branham nos mostró, Por isso o irmão Branham nos mostrou, Él es la obra maestra, ele é a obra-prima, nuestro ejemplo nosso exemplo a seguir. a seguir. Él solamente fue el perfecto Ele somente foi perfeito de todas las edades de todas as eras y por su sangre e por seu sangue somos hechos perfectos. somos feitos perfeitos. El resto de la casa, O resto da todas casa, las imperfecciones, todas as imperfeições somos hechos são perfectos. feitas perfeitas. Porque cuando Dios mira Porque la quando Deus construcción, olha para a construção, no ve las imperfecciones não vê as en imperfeições la construcción, na construção. solo ve la sangre. Ele só vê o sangue. Y cuando Dios mira por medio de la sangre E de su quando Hijo, Deus olha por meio do sangue do seu filho, que usted no ve que você não vê y yo no vemos, e eu não vejo, sino Cristo ve. mas Cristo vê. Y si estamos en Cristo, E se estamos em no
Cristo, entonces Dios no nos ve. então Deus não os vê. Él solo ve a su Hijo. Ele só vê a seu filho. Aleluya. Aleluia. Por medio de la sangre del Por Cordero. meio do sangue do Cordeiro. Amén. Amém. Portanto, dejando ya los rudimentos de la Portanto, doctrina de deixando Cristo, já os rudimentos da doutrina de Cristo, vayamos a la perfección. prossigamos até a perfeição. Amén. Amém. Todos tenemos errores, Todos temos erros, pero tenemos que levantarnos. mas temos que nos Todos levantar. podemos caer, Todos podemos cair, pero un cristiano mas um cristão cae, cai se levanta. e se levanta. Dios los bendiga. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Louvado seja nosso Deus. Nosso Deus tem sido misericordioso para conosco em ter nos abençoado nesses dias com as pregações trazidas a nós pelo pastor Mário Nina. Desde o momento que ele colocou seus pés aqui em nosso país, temos sido muito abençoados. Desde sua primeira viagem, não é? E esta é a sexta, não é? A sexta viagem. E ele sabe que 6 é o número imperfeito. Então ele tem, obrigatoriamente, tem que ter uma próxima vez para completar a 7ª. E daí não tem fim, não é? Então, desde já estaremos orando pela sua 7ª viagem missionária ao nosso país. Sim. E nós seremos devedores a partir de então e pagaremos nossas dívidas com orações, não é? Então, vocês prometem, se comprometem a orar pelo nosso irmão, amém? Ele necessita das nossas orações como nós necessitamos das deles também. Ore para que Deus o ajude em seu trabalho, tanto na vida secular, com a sua família, tudo que ele venha fazer, decidir, seu ministério de tradução, de pregação, seu ministério missionário, como uma pessoa que leva bálsamo, que apazigua, né? Que acalma a tempestade, vamos dizer assim. Orem pelo nosso irmão Mário Nina, para que ele seja sempre um vaso utilizado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E é claro que nem sempre o vaso se sente bem com a forma que está sendo usado. Como ele disse, não queria vir para cá, não podia vir, quase ligava dizendo não vou. E agora diz, eu gostaria de não ter que ir, gostaria de permanecer. Então, um vaso na mão do oleiro é para ser talhado, tratado do jeito que o oleiro deseja, porque ele tem poder sobre o vaso, não é? Sobre o vaso, não temos que reclamar porque me fizeste assim. Ele poderia estar com sua família, poderia estar em outro estágio, não é, da existência humana, vamos dizer assim. Mas Deus o colocou para estar conosco nesta hora. Amém. E acredito que assim como nós também pensamos que por mais que o ser humano deseje uma vida aqui na terra, uma boa vida aqui na terra, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos a Deus e conhecemos seu Filho, e sabendo que Ele foi o nosso exemplo, então tudo que nós desejamos é agradar nosso Pai, é fazer como Jesus fez, fazer a vontade de Deus. Às vezes temos missões a cumprir, trabalhos a realizar, decisões a tomar, e pensamos, seria melhor não ser eu. Por que temos que ser nós? Afasta de mim este cálice, tira dos meus ombros esta responsabilidade, tira da minha mente esta preocupação, mas, contudo, que seja feita a vontade dEle. Então, que Deus cumpra a sua vontade sobre a vida do pastor Mário Nina, e estaremos desde já aguardando o seu regresso, não é, para cá, e que ele leve para o seu país, para os seus familiares, para os irmãos ali, a saudação de todos vocês. Não é? Passamos por São José, em Santa Catarina, não é? Onde tivemos um bom tempo com aqueles irmãos ali, creio, segundo seus testemunhos, que foram muito abençoados. O pastor Walter mandou saudações para vocês, eu esqueci de dar o abraço dele, né, para a igreja. Fomos ali visitar os irmãos em Contagem, em Nova Contagem, tivemos um bom momento com eles, passamos um dia também com o evangelista Francisco, já alguns irmãos, o irmão Vicente conhece, né, que está na Serra dos Alves, com a sua família, um grupinho de irmãos afastado da civilização, poderíamos dizer. Passamos o dia inteiro com ele, foi um momento muito bom, e
eu gostaria que todos os irmãos que têm contato conosco, que estudam a doutrina conosco, que todos pudessem ter pelo menos um momento junto com o irmão Mário, né, para sentir o espírito um do outro, porque são pessoas, como eu sempre digo, com as quais nós vamos passar a eternidade juntos, né? E todos desejam conhecer um ao outro, abraçar, sentir, né, sentir a presença um do outro, porque foram homens que Deus colocou em nosso caminho, através dos quais nós nos livramos das tradições humanas, né? Livramos das tradições humanas, das infiltrações doutrinárias, interpretações próprias que tinham sido colocadas na mensagem por pessoas bem intencionadas. Neste tempo, Deus colocou certas pessoas em nossa trajetória, de alguma forma fez com que nos encontrássemos morando tão longe, né? Idioma diferente, pensamento diferente, tudo, mas quando se tratou da palavra, nossos pensamentos se alinharam, como aqueles planetas que se alinharam no nascimento de Cristo, não é? Como aqueles que se alinharam no nascimento de William Branham. Então, com certeza, isso já estava escrito, como dizem, nas estrelas, não é? Isso estava escrito desde a primeira Bíblia de Deus até a última, não é? Que estaríamos juntos aqui nesta terra, porque vamos estar juntos também do outro lado, não é? Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Irmão Vicente, você pode fazer esta oração final? E vocês estão despedidos na próxima quarta-feira, que estejam aqui também para mais um culto diante do Senhor. E os irmãos que estão nos ouvindo à distância, Deus os abençoe. As gravações, tanto do áudio como do vídeo, né, estarão disponíveis logo em seguida para as pessoas terem seus lares. Deus os guarde no nome do Senhor. Antes de orar, eu quero enviar um abraço para o meu filho lá em Chapecó, Santa Catarina. Amém. Sua esposa, sua filhinha, né? Se porventura está acompanhando conosco, que Deus o abençoe. Amém. Todos eles ali, e também meu sobrinho lá em Itapuí. Qualquer hora dessa nós aparecemos por lá, né, pastor Rosendo? Sim. Vamos dar um bate e volta lá. Deus os abençoe. Vamos orar? Amém. Levante sua mão. Bondoso Pai, na tua presença nós estamos e assim te agradecemos por isto, ó Pai. Por ser pessoas inúteis e merecedor, e o Senhor tem trazido tão bênção para os teus filhos, através desses vasos que o Senhor tem tomado nesses últimos dias, para que a tua palavra seja manifesta, Pai, trazendo aos teus filhos um reconhecimento do tempo ao qual nós vivemos. Abençoa esses ministros e ajude. Toma em tuas mãos, ó Pai, que esse trabalho seja um abençoado, seja alcançado por cada semente eleita do Senhor. Assim entregamos as nossas vidas em tuas mãos e sabemos que estamos em suas mãos, nós estamos guardados, descansados, ó Pai. Estamos seguros, porque o Senhor é aquele que tem sustentado todas as coisas. Amém. A nossa cura, a nossa liberdade, e assim estamos descansados em teus braços. Pai, te pedimos a tua bênção. Abençoa o reverendo Mário Nina em seu retorno ao seu país. Amém. Que a sua família, ao chegar, possa encontrar, ó Pai, esperando, com saúde, com virtude, e assim crendo no que nós temos ouvido nesta noite. Pedimos a tua bênção. Abençoa esse pequeno ministério na face da terra. O pastor Rosendo e as suas congregações em toda parte do país. Nós colocamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção. Leva-nos de volta, Pai, aos nossos lares, guardado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Para a tua glória te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Abençoa um ao outro e até a próxima, se Deus quiser.